O governo vai comprar vacinas da Pfizer e da Johnson & Johnson contra a Covid-19. E você vai ver também. Em Brasília, deputado federal Davi Soares fez um apelo contra o lockdown. Príncipe Filipe da Inglaterra passou por uma cirurgia no coração. Boliviano que sobreviveu à queda do avião da Chapecoense escapou de um acidente grave de ônibus. Você vai ver o impacto da alta no diesel para caminhoneiros e para as transportadoras. Equipe de Sebastian Vettel, a Aston Martin apresentou o carro para a próxima temporada da Fórmula 1. Agora, no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. O governo decidiu comprar vacinas da Pfizer e a da dose única da Janssen. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ainda não há informações sobre quantas doses da Pfizer devem ser compradas, mas em apresentações recentes a prefeitos e governadores, Pazuello já informou que a negociação seria para 100 milhões de doses. Os contratos estão sendo elaborados e, dependendo do avanço das negociações, devem ser assinados até o início da semana que vem. Pazuello também pediu para que a sua equipe acelere a compra da vacina da Janssen, que é um imunizante com 66% de eficácia e exige a aplicação de apenas uma dose. Nesse caso, falta a aprovação da Anvisa, como já aconteceu com o imunizante da Pfizer. O Brasil negocia 38 milhões de doses dessa vacina essas doses chegariam ao país a partir de outubro. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vai amanhã para Santa Catarina e vai visitar as cidades de Chapecó e Xanxerê para acompanhar e coordenar os trabalhos contra a Covid. O Brasil registrou um novo recorde de mortos por coronavírus em 24 horas. O Brasil registrou o segundo recorde consecutivo de mortes por coronavírus nesta quarta-feira. O Ministério da Saúde informou que em 24 horas ocorreram 1.910 óbitos. Agora, desde a chegada da doença ao país, ocorreram 259.271 mortes. O balanço diário do Ministério da Saúde também registrou 71.704 novos casos em 24 horas, o segundo pior registro desde o primeiro caso de Covid-19 no Brasil, em fevereiro do ano passado. O número total de pessoas infectadas subiu para 10,7 milhões. 17 unidades da federação estão com aumento nos registros de mortes. 8 estados apresentam estabilidade: Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e Roraima. E 2 apresentam queda nos dados: Amapá e Amazonas. O Brasil é o 6º país no ranking mundial de imunização e a vacinação contra a Covid segue avançando no país. O Ministério da Saúde e as secretarias estaduais informaram que já foram vacinados mais de 7 milhões e meio de brasileiros, o que equivale a 3,54% da população, enquanto mais de 2 milhões e 382 mil pessoas receberam já a segunda dose do imunizante. Entre os estados que mais aplicaram o imunizante, em números absolutos, São Paulo já imunizou mais de 2 milhões e 210 mil pessoas com a primeira dose, cerca de 680 mil com a segunda dose já, e o estado menos populoso é o estado que menos imunizou. 22 mil pessoas tomaram a primeira dose e 4.500 a segunda. O Instituto Butantan liberou mais 900 mil doses da Coronavac para o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Segundo o Instituto Butantan, já foram disponibilizadas mais de 14 milhões de doses. A previsão é de que sejam entregues cerca de 46 milhões de doses até o final de abril. E um novo lote com 8 mil litros de insumo da vacina Coronavac chegou em São Paulo agora pela manhã. Esse lote saiu de Pequim em um voo comercial, chegou ao aeroporto de Guarulhos, de onde deve ser levado ao Instituto Butantan, responsável pela parte final da produção. E é com esse material que o Butantan pretende produzir 14 milhões de doses com a matéria-prima para entregar para o governo federal em 3 semanas. Na Suécia, 8 pessoas ficaram feridas durante um ataque com uma arma branca, uma espécie de lâmina. 2 das vítimas estão em estado grave. 8 pessoas foram feridas, 2 delas gravemente, durante um ataque com arma branca nesta quarta-feira em Vetlanda, uma cidade do sul da Suécia. O suspeito foi baleado na perna por policiais e detido. O agressor tinha uma arma cortante nas mãos, disse um porta-voz da polícia. Segundo a mídia local, era uma faca.
A polícia inicialmente descartou um ataque terrorista, mas depois afirmou que suspeitava que fosse um crime terrorista. Os serviços de inteligência suecos consideram a ameaça terrorista alta. O país sofreu 2 ataques nos últimos anos. No mais recente, em 2017, um requerente de asilo uzbeque, que teve seu pedido rejeitado, matou 5 pessoas atropeladas. O opositor russo Alexei Navalny, condenado em fevereiro a 2 anos e meio de prisão, disse que está bem no centro de detenção onde está atualmente preso. Em uma mensagem no Instagram, Navalny disse que até o momento não recebeu cartas e sabe menos sobre o que está acontecendo no mundo do que quando estava em Moscou. Ele estava preso na capital russa desde que foi detido em janeiro, até ser transferido para o centro onde está agora. Para se distrair, o opositor disse que faz biscoitos com outros 2 detentos, o que chamou de atividade apaixonante. Não se sabe como ele conseguiu publicar a mensagem de dentro da cela. A agência France Press entrou em contato com a defesa do opositor, que se recusou a fazer comentários a respeito. Navalny pode ser transferido novamente, desta vez para uma colônia penitenciária, caso a justiça russa rejeite o último recurso apresentado pelo opositor. Aos 44 anos, o ativista contra a corrupção voltou à Rússia em janeiro, depois de ficar meses na Alemanha por causa de um suposto envenenamento, que ele acusa o presidente russo Vladimir Putin. Detido assim que chegou ao país, ele está cumprindo sua primeira longa pena de prisão após quase uma década de processos judiciais. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, anunciou novas medidas restritivas. O comércio não essencial só poderá funcionar das 9 horas da manhã às 9 da noite. Foram suspensas também as aulas presenciais das redes de ensino pública e privada. As medidas começam a valer a partir de amanhã e terminam no dia 14 de março. Em Minas Gerais, o governador do estado, Romeu Zema, do Partido Novo, determinou novas medidas restritivas em 60 cidades das regiões do Noroeste e do Triângulo e do Norte do estado. A chamada Onda Roxa tem medidas mais severas, entre elas a abertura apenas de serviços essenciais e toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã, inclusive no fim de semana. A Prefeitura do Rio de Janeiro proibiu o funcionamento de quiosques, bares e feiras de artesanato. Também está proibida a permanência nas ruas e em espaços públicos entre as 11 da noite e as 5 da manhã. Essas novas medidas começam a valer amanhã e se estendem até 11 de março. O governo de São Paulo endureceu a quarentena e colocou todo o estado na chamada fase vermelha no plano de flexibilização. A partir de sábado até o dia 19, apenas os serviços essenciais podem funcionar. As escolas podem abrir com até 35% de ocupação e igrejas e universidades para cursos de saúde com até 30%. Esse endurecimento da quarentena, anunciado pelo governo de São Paulo e também por outros governadores e prefeitos, repercutiu. Ontem, o deputado Davi Soares, do Democratas de São Paulo, fez um apelo na Câmara Federal, em Brasília, contra o lockdown. O Brasil precisa do auxílio emergencial. As minhas andanças pelas cidades do interior de São Paulo mostram claramente isso. A população clama, mas, por outro lado, precisa ter razoabilidade também dos governadores. Tenho apelado para não decretar o lockdown. Lockdown é uma medida que vai destruir para sempre o comércio. Se quiserem, aperte, dificulte, limite os horários, faça o que for. Mas, senhores governadores, e principalmente o senhor governador João Dória, não decrete lockdown no estado de São Paulo. São Paulo precisa trabalhar. Decrete, sim, o fim dos pancadões. Põe a polícia militar nas periferias, porque lá realmente as pessoas não estão desantenadas do que acontece no país. Depois do intervalo, você vai ver que um dos sobreviventes da queda do avião da Chapecoense escapou de outro grave acidente. A gente volta já. O aumento constante do diesel está provocando um impacto direto na rotina dos caminhoneiros. O combustível teve um novo aumento de 5%, o que representa 13 centavos por litro.
O caminhoneiro Alan conta que está cada dia mais difícil arcar com os custos do transporte. Ainda mais agora, com o aumento dos combustíveis. Metade do que recebe do frete vai para o tanque. Cada dia que passa, o aumento do diesel aí tá ficando difícil pra gente, né? A gente que é pequeno aí vai ter um resultado aí, a gente vai parar. Não vai conseguir trabalhar. O diesel hoje tá tomando conta de tudo, né? A gente não consegue. O frete hoje, como é que diz, tá barato e o diesel caro, aí fica difícil de trabalhar. A metade do frete fica todo no diesel. Você tira os outros custos, quando chega em casa praticamente chega sem dinheiro, chega liso. O diesel teve um reajuste de 5%, o que representa um aumento de 13 centavos no litro. O combustível é vendido às distribuidoras por R$ 2,71. Mas para se ter uma ideia, aqui em São Paulo, por exemplo, ele chega para o caminhoneiro custando mais de R$ 4,00. Os impostos e margem de lucro de vendedores elevam o preço final. Vamos entender do que é composto o preço do diesel. 53% é o preço da Petrobras na refinaria. 8% é CID, PIS e COFINS. 12% custos e margem de lucro. 13% custo do biodiesel e 14% é de ICMS, o imposto estadual. Nessa transportadora, 10% do faturamento vai para o combustível e está terceirizando o serviço, aproveitando motoristas que já fazem determinada rota para enviar os produtos com um custo menor. A gente, como não consegue colocar isso para o cliente, a gente teve que buscar maneiras. E a maneira que a gente encontrou foi o aplicativo. Então a gente usa o aplicativo e terceiriza bastante a nossa carga. Terceirizando isso, evita que o nosso caminhão vai com muitas entregas, vai para uma região muito longa. Então a gente coloca para os terceiros. Se os terceiros não forem, para não fugir o prazo do cliente acordado, o nosso carro vai, para rodar menos. Aí a gente está terceirizando muito isso. Porque se a gente fosse fazer só com os carros da casa, a gente não conseguia ser competitivo. Diminuiu até a movimentação nossa aqui. Por quê? Porque o motorista, na hora de pegar a carga, ele já está com receio que não vai dar certo, o frete não vai compensar ali. O transporte de logística e de cargas foi responsável por movimentar cerca de 480 bilhões de reais, o equivalente a 6,4% do PIB no ano passado. No entanto, os sucessivos aumentos nos combustíveis atingem em cheio a categoria que ajuda a movimentar a economia do país. O impacto para o profissional é que realmente o custo dele aumenta, né? E ele não, o caminhoneiro autônomo, ele é o final dessa cadeia. Então, desde que o frete começa no embarcador, passa às vezes por um agenciador, por uma transportadora, e é para um caminhoneiro, no final dessa cadeia, o que chega para o caminhoneiro é uma parcela pequena desse frete. Então, tanto por isso que existem todas essas discussões a respeito em torno dessa questão do preço mínimo, porque o preço dele, por um lado, aumenta, não só na questão do diesel, mas também no lubrificante, a gente vê aumento também na questão da alimentação, das estadias, mas, por outro lado, não registramos, como eu te falei, a gente não registrou no ano passado um aumento nesse preço do frete, o preço se permaneceu estável. Então, é uma situação bastante complicada para os caminhoneiros. O plenário do Senado aprovou ontem o texto da PEC emergencial, que permite ao governo federal pagar o auxílio emergencial fora do teto de gastos do orçamento. O programa ficará limitado a 44 bilhões de reais. A intenção é que a PEC seja aprovada na Câmara e no Senado rapidamente para garantir que o benefício volte a ser pago já em março. A PEC segue para a Câmara dos Deputados. No mundo todo, segundo a Universidade Johns Hopkins, mais de 115 milhões e 226 mil casos de Covid-19 já foram confirmados, isso desde o início da pandemia. 2.560.000 pessoas não resistiram às complicações causadas pela doença. Uma nave da SpaceX explodiu logo depois de pousar nos Estados Unidos. A nave chegou a subir 10 quilômetros e pousou na vertical. Na sequência, explodiu. Isso aconteceu em uma região quase deserta, em Boca Chica, no Texas. A nave foi projetada para transportar humanos e 100 toneladas de carga em viagens para a Lua
e para Marte. Esse é o terceiro protótipo da empresa que explode, mas é também o primeiro que consegue descer, como era esperado. O dono da empresa, Elon Musk, minimizou o que aconteceu e escreveu numa rede social que a nave pousou inteira e que teve uma dispensa honrosa. O príncipe Philip foi submetido com sucesso a uma cirurgia cardíaca. O marido da rainha Elizabeth está internado há mais de 2 semanas. O duque de Edimburgo, de 99 anos, marido da rainha Elizabeth II, foi submetido com sucesso a uma operação por um problema cardíaco pré-existente. A informação foi divulgada pela Casa Real Britânica após 2 semanas e meia de internação do príncipe Philip. Segundo o Palácio de Buckingham, o príncipe Philip vai permanecer no hospital durante vários dias para ser tratado, descansar e se recuperar. Esta já é a internação mais longa do duque, aumentando as preocupações com sua saúde, principalmente pela idade avançada. Philip completa 100 anos de idade no dia 10 de junho. Primeiro, ele foi levado a um hospital particular no centro de Londres em 16 de fevereiro e o Palácio de Buckingham disse que ficaria internado por alguns dias. Dias depois, anunciou que o príncipe tratava uma infecção sem dar mais detalhes. Mas na última segunda-feira foi transferido para o Hospital São Bartolomeu, onde acompanharia um problema no coração pré-existente. O príncipe foi submetido à colocação de um stent em 2011, depois de uma obstrução da artéria coronária. Na quarta-feira, a esposa do príncipe Charles, Camila, afirmou que o sogro havia melhorado levemente. Um boliviano que sobreviveu à queda do avião da Chapecoense em 2016, agora saiu com vida de um acidente de ônibus que deixou mais de 20 mortos e dezenas de feridos na Bolívia. Poucos podem falar que escaparam com vida de 2 acidentes como os em que o boliviano Erwin Tumiri esteve envolvido. Em um hospital em Cochabamba, o engenheiro de voo ainda se recupera do mais recente. O ônibus em que estava caiu em um precipício de cerca de 150 metros, deixando 21 mortos e 30 feridos. Mas eu segurei no banco, ou seja, em vez de me levantar e dizer freia, freia, porque todas as pessoas estavam se levantando e dizendo freia, freia, ninguém prestou atenção e minha única reação foi segurar com força no banco. O acidente de ônibus ocorreu em uma estrada entre Cochabamba e Santa Cruz. Tumiri foi resgatado inconsciente pelos socorristas que foram até o local. Em 2016, o engenheiro de voo fazia parte da tripulação do avião da companhia Lamia, que caiu perto de Medellín com a delegação da Chapecoense a bordo. No acidente, morreram 71 pessoas, entre elas 19 jogadores do clube, bem como a maior parte da diretoria. Além de Tumiri, sobreviveram 3 jogadores, uma aeromoça e um jornalista brasileiro. A Aston Martin apresentou ontem o carro para essa temporada da Fórmula 1. O verde escuro, que é tradicional da marca e do automobilismo britânico, ganha detalhes em rosa de um patrocinador. Esse é o novo carro da Aston Martin para a temporada. O modelo AMR21 será pilotado pelo tetracampeão Sebastian Vettel, que tentará voltar aos tempos vitoriosos da carreira após uma fraca temporada na Ferrari, e pelo seu companheiro, canadense Lance Stroll. Até o ano passado, a equipe se chamava Racing Point, mas depois que o dono, Lawrence Stroll, comprou a Aston Martin, o nome do time foi alterado. Em 2020, a então Racing Point foi a 4ª colocada no Mundial de Construtores, com direito a uma vitória de Sérgio Pérez no GP de Sakir e uma pole position de Lance Stroll na Turquia, sob chuva. Essa edição fica por aqui, daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, boa tarde.